Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso VIPcast. Estamos no nosso segundo episódio, o podcast da Igreja Vida Plena, em que cada um dos nossos convidados e ouvintes, nós cremos que são pessoas VIPs, e essa é a nossa essência, aquilo que nós queremos trazer. E para o convidado de hoje, nós trouxemos a querida pastora Vera Bueno da nossa igreja, com um testemunho sobrenatural de vida. Eu tenho certeza que vai edificar muito a vida de vocês. Então já prepara aí, já compartilha o podcast. Se você vai ouvir agora, compartilha com os seus amigos, familiares, já envia nas redes sociais, onde quer que for, compartilha, porque eu tenho certeza que esse testemunho vai falar muito com a sua vida e daqueles que ouvirem. Então, pastora Vera, seja muito bem-vinda, minha mãe querida, para esse segundo episódio. Eu tenho certeza que o seu testemunho me impactou muito. Gente, eu ouço esse testemunho direto, ela repete a mesma coisa às vezes todo ano, quando a gente vai pra praia, quando vai passear em família, a gente sempre pergunta, e eu sempre pergunto detalhes assim, e, é sobrenatural e toca muito meu coração, e eu tenho certeza que vai falar com vocês hoje. Então, mãe querida, muito feliz de estar aqui com você, seja bem-vinda ao nosso segundo episódio. Obrigada, boa noite a todos, obrigado meu filho querido, que honra, né, estarmos aqui hoje. Nosso Deus é um Deus que realiza sonhos, Ele é um Deus que faz, né, infinitamente mais, e esse podcast aqui, o VIPcast, realmente nasceu no coração de Deus há anos, né? Oramos por isso, sonhamos e chegou. Segundo episódio, né? E eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Amém, amém. Só aproxima um pouquinho o microfone. Bem pertinho mesmo, porque isso aí para ouvir bem. Legal. Estamos aqui com o nosso super chá, preparado pela nossa querida produção, para nos preparar para uma noite bem gostosa aqui. Eu tenho certeza que vai falar muito com você. E para começar, eu acho que a principal pergunta que eu quero perguntar para todos os nossos convidados vai ser: qual é o seu testemunho? Como você conheceu Jesus? Você nasceu na igreja, ou você ouviu na adolescência, na infância, ou se nasceu, teve algum momento marcante na sua vida? Conte pra gente seu testemunho, sua infância, como que foi seu encontro com Jesus. Uau! Eu nasci, né, no berço evangélico, sou muito feliz por isso, sou grata a Deus pelos meus pais, sou a primogênita de 7 filhos. Eita! Meu pai foi evangelista, pastor, e minha mãe, por muitos anos, quase 40 anos, líder do círculo de oração, as irmãs do Coque. Irmã do Coque, na veia. Na veia. Nasci, né, na Igreja Assembleia de Deus, onde eu me casei, e quando eu estava na minha segunda gestação, na gestação do Mateus, o Senhor nos direcionou a uma missão com a família, e foi ali que nós fomos enviados, né, da Assembleia de Deus para uma outra igreja. Nosso pastor nos acompanhou. Ele entendeu que era o tempo de Deus, era o momento de Deus, e assim nós avançamos. Mas o que me marca muito é que na minha infância eu amava a escola dominical, eu amava os cultos de oração, de doutrina, aprendia muito. Toda sexta-feira era o culto de doutrina, meu amado e saudoso pastor Nelson. Que homem de Deus. Quando falo nele eu me emociono, porque foi um homem que marcou a minha vida. Um homem exemplar e que nos inspirou. Eu cresci numa igreja local, num bairro, né, na Pauliceia, e meus pais estão lá há 57 anos, 58 anos, né? Eu tenho 57, eu vou fazer 50 anos desde que eu me conheço por gente. Nós congregamos, minha família congrega nessa igreja. E eu me lembro das orações vespertinas. Era 5 horas da manhã e todos os dias tinha oração, e eu, na minha adolescência, na minha infância, e o que me marca muito é minha mãe. Minha mãe sempre foi uma mulher de oração. Minha mãe apresentou um período, né, nós éramos pequenos ainda, com suspeita de um câncer de útero, e foi num culto de oração de manhã que um irmão bateu na porta, falando que ele tinha vindo de longe, né, que Deus tinha mandado ele orar por uma mulher, e que Deus estava curando o útero, e era minha mãe. E Deus curou minha mãe, e depois disso veio a minha última irmã, a Gislaine. Então eu fui crescida num ambiente de
muita oração, de fé, de entrega. Meu pai é um homem muito generoso, então eu cresci vendo meu pai sempre acolher os irmãos, muitas vezes levar para dentro de casa. Às vezes as pessoas me perguntam de onde que vem isso do meu pai. Né? Minha mãe, meu pai sempre foram muito generosos. Eu lembro do meu pai que ele tinha uma Kombi, era a Kombi do irmão Lorival. Levava todo mundo no final do culto, ia buscar. Eu cresci vendo, né, a igreja se mover no sobrenatural. Então, eu creio no poder do Espírito Santo. Amo isso. E toda a minha vida, né, foi pautada na direção do Espírito Santo. Uau. Me lembro quando eu tinha 11 anos, foi meu batismo. 11 anos. 11 anos de idade, tomei a decisão. E foi ali que eu entendi que Deus não tem netos, né? E tem filhos. E eu precisava entender e tomar a decisão. E eu lembro que nos cultos, né, sempre era falado isso, né? E naquele culto o Senhor me tocou e eu fui à frente. As pessoas olharam, mas como assim? Você nasceu na igreja? Eu falei, eu nasci na igreja, mas hoje eu tomo a decisão publicamente de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e foi inesquecível. Tem um meme na internet, eu e o meu amigo com 12 anos indo pela 7ª vez aceitar Jesus lá na frente. Olha, realmente... Glória a Deus. E é interessante isso, né? Então às vezes a gente exalta demais o testemunho da pessoa que se perdeu, né? O filho pródigo e voltou. Sim. Mas, na verdade, é ainda mais poderoso o testemunho de pais cristãos que criaram os filhos na igreja. Sim. E não é aquele testemunho, nesse dia minha mente virou. Não, mas foi natural, né? Foi natural. Ao longo dos dias, Deus foi falando com você e te ensinando. Sim. E desde criança, você já entendendo o amor de Deus na sua vida. Sim. Eu me lembro da escola dominical, me lembro dos meus professores, do meu pastor. Me lembro que, às vezes, aos domingos, o meu pastor convidava, né, para a gente ir à casa dele. E uma vez ou outra, um ou outro ia almoçar. E eu lembro um dia que eu fui, meu pastor tinha uma poltrona. E aquele dia marcou minha vida, eu devia ter uns 7 anos. E ele tinha uma coleção de livros infantis. E ele começou a folhear e me mostrar. E eu lembro que o meu pastor, ele... né, cochilou, porque era depois da escola dominical, eu ia passar o dia com eles e nós íamos voltar para o culto à noite. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, meu Deus, meu pastor dorme. Porque para mim... Ele é ser humano. Ele é ser humano. E como isso, né, marcou, e hoje eu tenho o hábito, né, de trazer as crianças vêm na minha sala, a gente faz um café, um chá, um cappuccino, dizem que tem uma bolacha especial aqui na sala da pastora, né? E porque isso foi uma marca na minha vida, né? Eu amo o ministério. Meu primeiro ministério foi o ministério infantil, com 14 anos de idade. Na nossa igreja, na época, não tinha um espaço para as crianças, mas tinha a parte de trás da igreja que era coberta. E eu lembro que eu reivindiquei o meu pastor, falei assim, pastor, precisa cobrir, me dá uma sala. Fui fazer o curso da PEC e ele falou, tá bom, Beni, nós vamos ver um lugar para você. E ali, com 34 crianças, eu comecei o meu ministério de liderança no Ministério Infantil, que não havia, né? O ministério, eu tinha ido numa igreja, eu tinha visto, e eu falei, não, minha igreja também pode, e eis-me aqui, Senhor. 34 crianças já. 34 crianças, porque era eu, né? O franelógrafo e 34 crianças, né? E eu nunca me esqueço de um episódio que eu peguei uns lençóis da minha mãe, o que você está fazendo, menina? Falei, mãe, eu preciso levar os lençóis hoje, porque eu queria ensinar para eles uma música e com a música ensinar a história, né, do povo hebreu, né? E no Egito, escravo fui, sim ou não, né? E eu peguei e pedi para os irmãos, olha, me tragam correntes, me tragam cadeados. Peguei a roupa, os lençóis de minha mãe e falei, mãe, esse lençol aqui não está muito bom, acho que eu posso rasgar. Fiz as roupas, né, típicas, e foi, assim, algo inesquecível. E minha irmã, ela era uma das aluninhas, né? Hoje ela já tem um filho casado, e ela fala que ela nunca esquece aquele dia. Eu falei, eu também não. Então, a minha vida foi para viver para o Senhor. Me lembro que eu queria ser missionária, queria fazer jocum, mas na época meu pastor falou, velhinho, eu creio que ainda não é a hora, Deus tem um chamado para você, mas você pode ser missionária aqui na nossa cidade, aqui no nosso bairro. E eu
peguei aquilo como uma verdade. Eu ia para a escola e eu falava, aqui é meu campo missionário. Aqui é meu campo missionário. E às vezes eu via minhas irmãs, né? Eu vou contar, hein? Eu vou contar. Às vezes elas dobravam a saia para ficar um pouco mais curta, né? A gente era da Assembleia de Deus, né? Cabelão, saião. Aí eu passava e falava, Deus tá vendo, eu vou contar pro pai lá, Santa Rona. Eu falava, não é isso não. É sim, sim, não, não. A X9 dos filhos aí. E eu era mais velha, né? Eu tinha um senso de responsabilidade muito grande com eles, Com né? certeza. E foi ali, na escola, na minha, né? Já passando da minha infância para a minha adolescência, que Deus me mostrou o quanto, né? Que nós podemos fazer a diferença. E eu olhava para a escola como realmente meu campo missionário. Amém. Eu olhava e falava assim, eu sou embaixadora do reino de Deus nesse lugar. Eu preciso fazer a diferença. E foi ali, né, que eu conheci o meu amado, né? Amém. Antes da gente entrar daí, né, quero saber como que foi do seu ponto de vista. Quem ainda não ouviu o primeiro episódio do podcast é o testemunho do nosso pastor, né? Meu pai, esposo dela. E ele conta o testemunho da perspectiva dele, como foi a conversão dele. É legal hoje a gente ouvir da perspectiva dela também. Mas antes de você entrar, você estava falando aí sobre como você foi marcado por muito mover do Espírito Santo, do sobrenatural. Eu acho que aqui é algo importante, né? Porque realmente eu vejo em você, sempre vi, uma amiga do Espírito Santo. E você fala isso desde jovem, então desde criança. O que você poderia dizer do seu testemunho? O que facilitou, te ajudou a ter essa intimidade, essa amizade, essa confiança no Espírito Santo? O que você poderia dizer para nós aqui, né? O que te levou até essa vida e como que foi? Foi natural ou teve uma marca ou um direcionamento? Como que foi? Eu acho que, no meu caso, eu tive exemplo. Eu sempre vi minha mãe, né, e meu pai sempre buscando a direção do Espírito Santo para tudo. Quantas vezes eu me lembro, até hoje, nos meus momentos ali de aflição como mãe, como pastora, como pessoa, eu lembro da minha mãe, muitas vezes ali no tanque, orando e clamando ao Espírito Santo, cantando, né, tudo entregarei, tudo entregarei. E eram momentos difíceis, né, que nós estávamos enfrentando, mas eu via minha mãe dobrar o joelho, eu via minha mãe orar, eu via minha mãe orar em línguas, cantar em cânticos espirituais. E eu falava, meu Deus, o que é isso? E eu fui mergulhando. E nós tínhamos nos cultos de doutrina, eram cultos onde os fundamentos, né, eram muito... era assim... encucado mesmo. O pastor ele batia gostoso, né? E uma das coisas que ele falava que sem o Espírito Santo, aquilo que Jesus falou, né? Vocês não podem fazer nada, vocês não podem ir a lugar nenhum, né? E ele sempre falava, quem é como o Espírito Santo é como um vento, não sabe de onde vem, mas não sabe para onde vai, mas vai, as coisas acontecem. E eu comecei, e eu me lembro que quando eu tinha por volta de 13 anos, eu tive uma pneumonia, tive a segunda pneumonia e eu tive o derrame de pleura. Fiquei internada 36 dias e foi um tempo muito difícil, comprometeu um dos meus pulmões. E ali na pediatria, né, porque eu ainda estava na pediatria, eu tive experiência com o Espírito Santo, de orações, de ouvir a voz mesmo do Espírito Santo dizendo não temas, eu senti a presença do Espírito Santo, e eu sei que aquilo era consequência de ainda muito nova a escolha, porque eu lembro quando eu tinha 11 anos de idade, eu fui numa outra congregação, outra igreja, que era da mesma sede, né, da mesma sede da nossa igreja, que haviam as congregações, e teve uma vigília. E durante a vigília, muitas pessoas foram tocadas, foram batizadas com o Espírito Santo. E eu fiquei lá e eu pedi nada. Eu falei, Senhor, eu não vou embora sem antes ter essa experiência, né? E eu lembro que já no nascer do sol, já estava quase acabando a vigília, e eu tive aquele impacto, né, do Espírito Santo, aquela presença que é incomparável, que é a mesma presença que nesses meus 57 anos me segue, né, me orienta, as verdades que me conduzem. Então, eu sempre
vi, né? Então o Espírito Santo, eu fui inspirada pelo meu pai e pela minha mãe. Um Amém. homem e uma mulher cheios do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, como que foi o seu chamado, né? Você comentou que você queria ser missionária, mas Sim. aí o pastor falou, calma, vamos ver a direção de Deus, né? Sim. Como que foi a direção de Deus para você ser pastora? Daí você já pode começar, né? Foi antes de conhecer o pastor? Ou foi depois? Como que foi o seu chamado para cuidar de pessoas, para ministrar, para realmente esse chamado mais pastoral? Eu creio que o meu chamado pastoral começou na minha própria casa, sendo a irmã mais velha, ajudando, auxiliando os meus pais. E depois na igreja, assumindo o ministério infantil, cuidando de crianças. Mas, por conta de toda da minha internação, de toda a questão da minha saúde, que todos os anos eu tinha pneumonias, o ambiente hospitalar foi assim um ponto fundamental, porque eu via as pessoas, eu queria ser canal de Deus na vida daquelas pessoas. Aí eu fui fazer enfermagem. E eu trabalhei, né, fiz o curso de enfermagem, trabalhei no hospital, e eu me lembro que meu pai falou assim, olha, você precisa sair do hospital, porque você não come, menina. Porque no meu horário de almoço, quando eu passava para ir para o refeitório, eu passava por uma ala chamada, que era a ala do INAMPS, né? Que era uma ala, vamos dizer, o SUS, tem a ala particular, o SUS, né? E eu via muitas pessoas lá acamadas, com derrame, tinham tido AVC, e a comida ficava ali do lado, porque não tinha enfermeira para todo mundo. E no meu horário de almoço eu parava para orar para aquelas pessoas, para dar o alimento, mesmo que estava gelado. Eu falava, não, você tem que comer, fica forte. Eu andava com um monte de gases, né, no meu bolso, porque eu fazia marichiquinha nas vozinhas, nas mulheres que estavam aí para prender o cabelo, né? E aquilo queimava no meu coração. Então eu entendi, né? Eu queria fazer medicina na época, não foi possível, eu fiz enfermagem. Então eu olhava para as pessoas e queimava o meu coração. Cada pessoa para mim era uma vida que eu precisava ganhar, amar, né? Levar o amor de Deus. Então eu creio que desde a minha infância ali na minha casa, eu tinha já esse chamado, né? Esse cuidado. E na igreja, depois fui líder de jovens, já, né? Com o Gerson, mas eu creio que começou ali. E aí depois vem toda a história, Toda a né? história. Legal, legal. Glória a Deus. Para quem não sabe, né, chamado pastoral é cuidar de pessoas, não é para ficar pregando só não. É um Exatamente. pregador, né? Eu vejo isso, né? Não é um título, né? Sim. Não é um título, é uma vocação. É realmente vem de dentro, né? Não é. Às vezes as pessoas. Hoje a gente olha, né? Infelizmente. Hoje virou que meio que, se você não tiver uma performance, se você não tiver, né, as palavrinhas perfeitas, uma boa imagem, e tá tudo muito bonitinho, tá todo mundo... Não, acho que o chamado é você pôr a mão na massa mesmo, né? Se você tiver... Quantas vezes eu cresci vendo a minha mãe, meu pai entrando nas comunidades, levando cesta básica, entrando nos lugares mais assolados, né? E ali a glória do Senhor era revelada, os cultos em cima dos caminhões, o culto ao ar livre, né? Onde você se deparava muitas vezes com pessoas embriagadas, drogadas, e você tinha que amar aquelas pessoas, você tinha que olhar para elas e ir além. Então eu creio que o chamado é olhar para Jesus, né? Amém. Olhar para Jesus. Jesus é a nossa referência de pastor, né? Fomos chamados para ser como Jesus, né? Chamados. Amém. E interessante, vamos andando então, né? A gente vê esse testemunho na sua infância, adolescência. E como que foi então que você conheceu seu marido, seu esposo? Como que foi? Conta um testemunho pra gente aí da sua perspectiva, como que Deus te usou, como que... Enfim, quem que era ele, quem era você nessa época? Antes de tudo, eu preciso dar esse testemunho, porque quando eu tinha 15 anos de idade, eu quero dar esse testemunho porque eu posso inspirar alguém a ter uma vida, né, a oração como estilo de vida. Eu cresci tendo esse estilo de vida de oração. Mas aos meus 15 anos, eu li um livro chamado A Quarta Dimensão.
do Pon Yong-Shu, né, lá da Coreia do Sul. E ele ensinava sobre, dava o testemunho dele, o testemunho de missionários, né, sobre a oração específica. E eu lembro que eu peguei um diário, no meu caderninho lá de oração, meu diário, e eu escrevi o que eu queria, né? Eu escrevi que eu não queria namorar, que eu queria casar. Então eu não queria um namorado, eu queria um noivo, eu queria alguém que realmente fosse se tornar o meu marido. E coloquei que eu queria ter filhos, que eu queria ser missionária. Na época, né, na minha igreja não tinha essa nomenclatura pastora. Então, eram missionárias, né? Então, eu queria ser uma missionária. E eu queria ir para Israel, queria morar numa cidade calma, né? E foi o que aconteceu. Isso com 15 anos. E ali eu tomei a decisão. Eu falei, Senhor, eu quero te obedecer. Mas Deus, ele tem os seus caminhos, né? Eu não queria em nenhum momento fazer nada que não fosse da vontade do Senhor. Quando eu estava com 17 anos, eu estava em um colégio, meu pai falou, volta para o colégio perto de casa, porque eu tinha que pegar ônibus, porque eu estava fazendo curso de enfermagem. Então eu queria terminar o colegial lá do... Eu estava fazendo curso técnico de enfermagem e eu estava terminando o colegial. Eu queria perto do hospital onde eu estava trabalhando. Mas meu pai achou que não, que era melhor voltar para perto de casa, porque senão eu ia chegar muito tarde em casa. E eu sempre fui uma filha obediente. Eu era bocudinha às vezes, mas eu era obediente. E tá bom, pai. No primeiro dia que eu voltei para o colégio, né, o Colégio Fausto, na Pauliceia, estava tendo uma reunião de alunos na sedinha do bairro. Não era na escola. E eu lembro que eu cheguei, já cheguei um pouco atrasada, lotado, tinha 500 alunos lá. E quem é que estava lá conduzindo aquela reunião meio que revolucionária? Que era para tirar a diretora, né? Abaixa a repressão. Abaixa a repressão. Era o Gerson, né? E o Marcelo, que eram os irmãos Buenos. Eles eram muito envolvidos na política e eram bem esquerdistas mesmo. Quando eu olho, eu chego, fiquei lá atrás, eu vi, nesse momento era o Gerson que estava falando, né? Uma boina, todo hippie, né? Todo hippie. E foi muito, muito marcante. Eu tenho essa cena nítida até hoje, né, na minha vida. Caiu uma chave dele. E ele abaixou. Quando ele abaixou para pegar, Deus falou, ali está o seu marido. Eu falei, o quê? No comunista. Meu Deus! Jesus amado, e agora, né? Deus falou, olha o que Deus falou comigo. O caminho vai ser de pedras. Não vai ser fácil. Mas no final tem um lindo jardim. Eu falei, amém. Então, eis-me aqui, Senhor. Por 2 anos eu orei e jejuei pelo Gerson. E eu orei e jejuei de verdade, todos os dias durante 2 anos. Primeiro, para que ele me olhasse. Porque ele era o, né? Os irmãos Bueno eram os queridinhos. Eram os queridinhos da escola, todo mundo queria, né? E na época ele tinha uma namorada. E eu falei, meu Deus, mas se ele vai ser o meu marido, primeiro você tem que limpar o caminho, né? Manda embora. Tira essa pedra de tropeço daí, Senhor. E ela era uma moça muito bonita, por sinal, né? E eu falei, Senhor, mas se o Senhor falou, o Senhor vai fazer. Ele não era cristão nessa época. Não, o Gerson não era cristão, se dizia ateu, né? Ele era assim meio que revoltado, né? O Gerson sempre teve muito senso de justiça, né? Ele sempre foi um homem muito íntegro. Eu não vejo diferença do garoto de 16 anos que eu conheci, porque eu sou mais velha que ele 2 anos, né? Na época ele ia fazer 16, ele tinha 15 anos, eu tinha 17. E de hoje, ele sempre foi quem ele é. O Gerson é único, né? Eu falo que ele é único, ele tem uma pureza, né? Que foi isso que me atraiu, porque eu vi Deus nele. Eu vi a verdade no coração dele. E comecei a orar. E na época ele criou, tinha o Grêmio Estudantil, né? E ele criou Raiz Estudantil, a chapa, e me convidou, porque eu me aproximei, a gente era, né, praticamente na mesma série, e eu fui ser secretária. E ele era o presidente, né, do centro Grêmio. cívico, né, do Grêmio. E aí,
nós começamos a nos aproximar e eu já estava assim, gostando muito. Eu falei, Deus falou que ele vai ser meu marido. Meu coração se abriu, escancarou, né? Foi uma janela de oportunidade, né? Eu falei, Deus, então tá bom. Bonito, jeitinho que eu tinha orado, Senhor. Muito obrigado. Inteligente, um cara íntegro. Mas eu não esperava que ia ser tão difícil, porque conforme nós fomos nos relacionando como amigos, né, fomos nos aproximando, eu escrevia poesia, as poesias sumiam do mural, depois eu descobri que ele pegava as poesias e falava, ela tá escrevendo para mim, eu falei, mas você nem sabia que era eu, mas era muito, assim, de Deus mesmo. E o que aconteceu? Nesse caminhar, ele foi gostando de mim também, eu fui gostando dele, e um dia ele falou, olha, eu quero namorar com você. E eu falei, mas agora, né? Só que é o seguinte, eu vou para a igreja, nunca vou deixar de ir na igreja por sua causa. E é isso. E ele foi lá na porta de casa chamar meu pai, queria falar com meu pai. Minha mãe falou, ela já tem um namorado, que tinha um moço na igreja que gostava de mim, né? E ela já falou, tem namorado? Ele falou, tem sim, sou eu. E aí meu pai saiu, né? Como um bom crente, bom assembleano. Oi, tudo bem? Conversou? Então tá bom, você vai namorar, noivar e casar. Aí ele virou e falou, tá bom, eu vou namorar, noivar e casar. E meu pai falou, ó, você... É o seguinte, minha filha, ela é da igreja, ela é de Deus. Então se você quiser namorar com ela, você vai ter que ir para a igreja. Quando sair da igreja, você vai vir para casa. E assim foi. Nós namoramos 4 anos, né, um namoro santo. E 9 meses depois, na época, né... isso foi muito sério para mim, foi uma marca, porque eu não podia namorar com um descrente. O jugo desigual. Sim. E eu fui até o meu pastor e falei, pastor, Deus falou que ele vai ser meu marido. E eu tive que ser suspensa, né, das atividades da igreja. Não podia tomar Santa Ceia. Eu fui no meu pastor e falei, pastor, pelo amor de Deus, me deixa pelo menos vir no culto de oração. Porque se Deus falou que vai ser meu marido, eu tenho que orar para ele se converter rápido. E o meu pastor falou, Verinha, eu te conheço. E eu sei quem você é. Se Deus falou, se o Espírito Santo de Deus falou, vai acontecer. E ele foi na reunião de ministérios, falou com todo o presbitério, e eles liberaram. Graças a Deus, eles olharam e falaram, não, ela tem um bom testemunho. E eu ia nas orações vespertinas, 5 horas da manhã, antes de ir para o trabalho. Mas nessa época, ele ainda não tinha se convertido. Não tinha se convertido. Ele ia à igreja, mas ele não tinha se convertido. Ele aceitou ir à igreja. Eu nunca deixei um dia de estar na casa de Deus. Eu nunca deixei. E isso, ele falou, foi um exemplo, né? Uhum. E eu lembro que eu falei para ele assim, olha, Gerson, eu posso namorar com você, mas você vai ter que amar a Deus mais do que você me ama. Porque se você não amar mais o meu Deus do que você me ama, não vai dar certo, eu não quero. E eu lembro que no meio do caminho, né, no 7º mês, eu falei para ele assim, olha, você tem um coração duro, porque ele tentava me convencer, né? Ele era todo filósofo, né? Tentava me convencer que aquilo não era, né? E eu falei, olha, chega, eu estou disposta a renunciar, mesmo que Deus falou que você vai ser meu marido. Eu não quero, não aguento mais. Eu não aguento ficar longe da comunhão, não aguento ficar. Eu quero voltar para minhas atividades, então eu abro mão. Senhor, eu não quero. E aí ele falou que aquilo chamou a atenção dele, né? E falou, meu Deus, como assim, né? E aí nós fomos para um congresso de jovens. E nesse congresso de jovens, ele se rendeu, ele aceitou Jesus mesmo. E foi o diferencial, né, com 9 meses, né, de namoro. Ele aceitou Jesus, em seguida ele já se batizou. Nós começamos a namorar em 2016, em 2017, em janeiro, dia 17 de janeiro de 2017, ele se batizou. E o Gerson, ele comia a Bíblia. Ele teve realmente um encontro com Deus, ele decidiu o caráter, né? É isso que eu quero, é Deus, ele entendeu. E meses depois, ele já estava dando aula na escola dominical. E aí começou o chamado, porque aí nós começamos a evangelizar a família dele, que na época não entendiam, não aceitavam. Mas, né, o Senhor foi trabalhando, veio o casamento, a família, né, foi se achegando, e Deus foi trabalhando na vida da família dele, e graças a Deus todos hoje servem ao Senhor. Amém. Primos que são pastores. Lembro de quando nós começamos uma reunião, foi aí, né?
por conta da família do Gerson, dos primos, na escolinha da Edilene, uma prima do Gerson, que nós começamos uma reunião e pessoas começaram a se converter, e eles foram para a igreja, mas eles não se adaptaram aos usos e costumes da Assembleia de Deus. E na época o Gerson fazia um curso de teologia, e lá ele conheceu um grupo de pessoas que era da Igreja Renascer em Cristo, e o nosso pastor, ele foi conosco num culto de terça-feira, com todas essas pessoas. E naquele dia ele falou: Gerson e Vera, é aqui, vocês vão ficar por um tempo. Eu envio vocês porque essas pessoas se adaptaram aqui, isso é plano de Deus, mas vocês vão ficar aqui só por uma passagem de tempo, um período, porque depois o Senhor vai dar uma responsabilidade muito maior a vocês. E foi mesmo. Foram 7 anos, né, que nós ficamos, ali eles se converteram, hoje são pastores, são líderes, pessoas mesmo comprometidas com o Evangelho, bênção de Deus. E ao final de 7 anos, né, o Senhor nos chama a uma responsabilidade maior, conforme a palavra do meu pastor, né, daquele homem de Deus, que foi gerar, né, e ver nascer a Igreja Vida Plena, que era uma igreja com uma visão de discipulado, de família, e aqui estamos, Amém. né? E como que nesse processo, né, você como mulher, como nesse chamado pastoral, abrindo a igreja, qual que você acha que foi o seu propósito, o seu papel, a sua missão nesse tempo aí de abrir igreja, alcançar as pessoas? Como que foi essa dinâmica na sua vida? Não é fácil, né? Até você compreender. Porque no meio de tudo isso, porque quando o Gerson foi chamado para o pastoreio, antes nós tivemos um impacto muito grande na nossa vida, que foi o testemunho. O Felipe nasceu, nosso primeiro filho, tudo bem, hora marcada, né? Tudo bonitinho. E na minha segunda gestação, do Mateus, estamos também tudo sendo organizado, pagando maternidade, tudo certo. Mas no meio de tudo isso, o Gerson, nós tínhamos comprado um apartamento, ele perde o emprego, muda de emprego, e eu tenho um parto prematuro, né? O Mateus nasceu antes de fazer 7 meses, e foi um descolamento de placenta. E quando eu saí de uma maternidade onde nós estávamos pagando para o parto dele, porque o nosso convênio ainda tinha 2 meses de carência, que era no emprego novo do Gerson, que era no Estadão. E eu percebi, como enfermeira que sou, né, que a médica tinha se equivocado. Porque ela falou: esse sangramento vai passar. Eu falei: não. E o Espírito Santo, né, meu bom amigo, falou: não, vai para outra maternidade. E eu lembro que nós olhamos e vimos que tinha uma maternidade do convênio e fomos para lá. Quando nós chegamos lá, o médico falou para o Gerson: nós vamos tentar salvar o bebê, a mãe, porque o bebê já está sem foco. E eu sou enfermeira, eu sei o que é estar sem foco. Estava sem batimentos. E foi uma experiência também surreal. Foi na maternidade Santa Joana, no Paraíso, São Paulo, perto ali da Paulista. Na hora que eu estava subindo, né, para o centro cirúrgico, acabou a energia do hospital. E o Mateus nasceu debaixo de luz de gerador, energia de gerador. E eu lembro que naquela aflição, né, de um nascimento prematuro e tudo corrido, toda aquela situação, a energia, eu tive uma experiência com o Espírito Santo poderosa, que no meio daquela equipe médica veio uma pessoa, colocou a mão no meu ombro e disse: não temas. Pegaram o Mateus, ele não chorou, óbvio, ele estava sem batimento, e levaram embora. E o médico falou: já vamos falar. Eu falei: doutor, meu bebê não chorou. Eu sabia o que era, mas eu queria respostas, eu queria ouvir alguma coisa, né? E aí ele falou: mãe, a gente já vai falar com você. E eu tive um sangramento, né, uma hemorragia interna, e eles estavam aspirando aquele sangue, porque tinha ido para alguns órgãos. Era um momento também muito delicado para a minha saúde, né, para o meu corpo. E levaram-se mais ou menos uns 50 minutos, veio uma enfermeira correndo, dizendo: doutor, o bebê tá vivo. E naquela hora eu não me atentei, mas aí eu vejo aquela correria e vem um médico e fala assim: o seu bebê está indo para UTI.
Ele teve a ressuscitação. Glória a Deus. Foi assim, eu tenho os documentos, eu guardo esses documentos. Eu já vi esse daí, tá lá, taxa de ressurreição. Cobraram ainda. Cobraram, porque, detalhe, né? Como faltava a carência, o hospital teve que ser tudo particular, mas foi outro milagre que Deus proveu todas as coisas. Eu tenho outro milagre aí para contar, que eu preciso contar para vocês. E aí o que aconteceu? O Mateus vai para a UTI, fica 15 dias, né? 12 dias, 100% no respirador. E no 12º dia, quando a gente chega lá, ele está todo amarradinho. E o médico falou assim... Primeiro, o médico tinha falado que ele ia ser um vegetal, porque ele ficou muito tempo sem oxigenação, né? No escoamento da placenta, até chegar... Tudo que aconteceu, o caso dele era... O médico falava, é irreversível. Mãe, você já tem um filho, vamos desligar os aparelhos. E eu falei, olha... O coração dele voltou a bater sozinho? Sim, mas é só o coração. Ele respira 100% na máquina. Ele não tem reflexo. Esse menino praticamente tem morte cerebral. Aí eu citei para o médico. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Doutor, se Deus fez o coração dele bater, Deus pode fazer todas as coisas. Ou Deus vai parar. Eu não vou, mas vocês vão ficar gastando. Deixa aí. Tá sobrando dinheiro, né? Meu Deus! A gente tava morando na casa da prima, pagando apartamento. Meu Deus, uma loucura. E Deus falava com a gente, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Me lembro um dia, estava no corredor e eu saí cantando aquele louvor, grandes são as tuas obras. Aí veio uma mulher e falou, por que você está tão feliz, está cantando? Eu falei assim, não, porque Deus faz coisas maravilhosas. Porque você não tem um filho lá na UTI. Eu falei, onde que está seu filho? Tá lá, meu filho está com pneumonia, não sei o quê. Eu falei assim, tá. Sabe lá, não tem um bebezinho que está lá, isoladinho? Tem. O médico falou que aquele lá não vai sobreviver. Eu falei, então aquele lá é meu filho. Eu falei, eu canto porque eu creio no Deus que faz grandes coisas. Eu pude ali evangelizar aquela mulher e testemunhar, né, do milagre que eu tinha vivido. E se Deus tinha feito o coração bater, ele ia fazer todas as coisas. E no 12º dia, o Mateus tem todos os reflexos. E quando nós íamos orar, os médicos falavam, continue fazendo isso. Ele arrepiava, os monitores ficavam loucos, né? E aquilo foi um impacto, né, para todos que estavam vendo. E no 12º dia, ele teve os reflexos, ele puxou o tubo. E quando nós chegamos, ele estava amarradinho, porque ele ainda estava todo monitorado, mas viram que o pulmão dele estava funcionando. Então, ele estava agora sem o tubo, saiu dos aparelhos. No 15º dia, ele teve alta. Foi desafio, porque era uma coisinha muito pequenininha, né? E eu ajoelhava, eu pingava o leite do peito na boca dele, porque ele não tinha força ainda para sugar. Mas foi indo. E, por conta de ficar entubado, ele teve uma bronquiolite com quase 3 meses. E, por consequência disso, ele ficou com uma rolha, né? Chama telectasia, uma rolha de catarro no pulmão. E bem nessa época que ele estava fazendo fisioterapia, tinha acabado de sair do hospital, ele teve uma hérnia inguinal. Aliás, ele teve 2 hérnias, né? A do umbigo e a inguinal. A inguinal é na virilha, por ser prematuro, é um anelzinho, né, que fica aberto na virilha e só fecha por volta do 9º mês. E como ele era prematuro, estava aberto. Por ali escapava o intestino. E o médico me ensinou, como eu sou enfermeira, a reduzir, colocar para dentro. Só que uma bela noite, aquele anelzinho, aquela passagem, fechou com o intestino do lado de fora. Hérnia inguinal. Cirurgia de urgência, também guardo esses documentos. Dr. Enzo Ferrari, que foi o médico, né, de todos vocês, no meu obstetra, médico da família, e ele falou, precisa uma cirurgia de urgência, mas o caso é grave. Por que grave? Porque a anestesia era geral, ele tinha que ser entubado e não podia porque o pulmão dele estava comprometido. E eu passei por 6 hospitais e todos falavam a mesma coisa, resumindo, pela medicina, seu filho está desenganado, porque se operar ele morre, ninguém queria pôr a mão. E nós saímos do hospital, uma noite chuvosa, fomos para o culto, né, para a igreja, vamos buscar onde? Vamos buscar refúgio? Na casa do Senhor. Chegamos, já estava no finalzinho, eu lembro que o apóstolo estava orando, e ele falou, traz essa mãe que está chorando, essa criança está chorando, ele estava chorando, e foi o Luciano Manca, oficina G3, que estava ali em cima do altar, era um levita, e o apóstolo falou, pega esse menino aqui, ore por ele. E eles oraram,
é inesquecível também esse dia. E quando terminou de orar, ele dormiu. E o pastor, o apóstolo Estevão Hernandes, né, que era da Renascer em Cristo, ele falou: mãe, leva essa criança lá no berçário, troca a fralda. E eu subi na escada do berçário, que era longe, era ali na Lins, era um cinema. E quando eu estava subindo, eu falei: por que ele mandou eu trocar a fralda? E eu entendi. Porque eu colocava uma fita crepe na fralda para não apertar aquela bolinha que estava ali, no intestino, né? E quando eu tirei a do umbigo e a da virilha, não tinha nada. Eita, Jesus curou, mais um milagre. Voltei nos médicos, falou: doutor Jesus curou, doutor Jesus curou. E aí a família foi impactada com aquilo, e assim foi indo. Quando o Mateus estava com 9 meses, dia 23 de dezembro, nós tinha um show, né, chamado SOS da Vida, que era um show gospel, vinham bandas de fora, né? E era no Pacaembu, nesse ano. E a família, né, os primos do Gerson, que a gente estava ministrando, não, nós queremos ir, já estamos indo na Renascer por conta deles, né? E minha irmã falou: eu fico com o Mateus, que ele era bebê, a Simone. E lá no show, tava concorrendo cada dia um carro, ia sortear um carro. Aí minha irmã brincou: ó, se você ganhar, você me dá o seu carro. Eu falei: beleza. E fomos. 40 mil pessoas naquele estádio ali do Pacaembu, né? Era chamado estádio mesmo. E a família do Gerson, os primos, tudo ali. E na hora, o palco ficava em uma trave e nós estávamos próximo da outra trave, bem distante, estávamos bem no fundo. E na hora que estava fazendo o sorteio, eu falava: Deus, eu sei que sou eu, sei que sou eu, sei que o Senhor pode fazer isso na minha vida. Porque se a gente ganhasse o carro, era o dinheiro da gente pegar a chave do apartamento, ir para nossa casa. A minha prima tinha passado por um momento turbulento no casamento, mas o marido tinha voltado. Falei: Deus, está tudo pronto, está tudo certo, né? O Mateus estava fortinho, as coisas estavam encaminhando, né? Estava encaminhada ali. E aí, na hora do sorteio, ele falou: ela não colocou o CEP. Eu falei: tô morando com você, Edilene. Eu não sei o CEP da sua casa. Mas ele falou: é Dom Bernardo Nogueira. Quando ele falou Dom Bernardo Nogueira, Vera, eles começaram a pular, porque todo mundo sabia do que nós estávamos pagando o hospital, nós estávamos esperando pegar a chave do apartamento. Aquilo realmente era uma provisão de Deus. Nós tínhamos um Fusca, né, que estava para lá de Bagdá. E Deus fez algo que, para mim, muito mais do que o carro. Uma experiência que eu conto, e isso me impactou todos eles. Porque quando falou o nome, o Gerson, todo mundo começou a pular, e todo mundo começou a celebrar. Só que, de repente, eu me vejo no ombro de um rapaz, de cavalinho, coisa que eu nunca tinha subido, acho que nem no meu pai, né? Não me lembro. E atravessando numa velocidade. Eles falaram que quando eles menos esperam, enquanto eles estavam pulando, eles já ouvem a minha voz lá no palco. Só que quando eu estava indo, eu olhei para aquele moço lindo, forte, eu falei: moço, como que você sabe que sou eu? Como que você me colocou? Eu não lembro como que eu subi, não sei como que eu subi. E eu sou muito assim, né? Eu quero saber das coisas. E aí, quando chegamos lá no palco, a Manchete estava filmando, né, um show, né, que estava transmitindo o Brasil todo e para fora. Aí o apóstolo: parabéns, você ganhou um carro, foi sorteada, minha irmã, me conta um pouco da sua história. Eu falei: não, eu precisava muito disso, mas antes de tudo, por favor, pede pro irmão que me trouxe aqui, vir aqui, eu quero falar com ele. Aí chama: irmão, você que trouxe ela aqui, porque eles viram me colocar no palco. Sim. Eles viram. Foi real. Me colocaram, né? Eu sei o que eu vivi, eles viram. E aí, não vem. Aí ele fala: minha irmã, além de você ganhar um carro, Deus ainda pega um anjo, manda um anjo te trazer aqui. E eu digo: anjos são lindos e são reais. Nossa. E um dia, quando eu chegar na eternidade, eu quero olhar para ele e falar: foi você. E aí foi um impacto para a família, né? Porque a família ficou assim, os primos, e quando eu conto aquilo, eles são testemunhas daquilo. E ali, Deus consolidou a conversão deles, né? Inclusive, hoje o Silvio é pastor, Edilene líder, o Marcelo líder, a Soraya pastor. Então, a família foi impactada e Deus nos abençoou. 23 de dezembro, dia 26 de dezembro, né? 3 dias depois, a construtora manda um telegrama na casa da minha mãe, dizendo que nós tínhamos sido contemplados com 50% da chave.
Quando a gente vai naquela mesma segunda-feira para ver como que era para receber o carro, eles falam, olha, vocês podem pegar o carro, ou você quer um Gol, né, 0, 1000, ou vocês podem pegar o dinheiro. Nós falamos, nós queremos o dinheiro. Nós queremos pegar o dinheiro, porque o dinheiro era o dinheiro da entrada. E o valor, por ter sido contemplado 50%, deu para pagar as chaves e comprarmos um Voyage. Glória a Deus. Deus, ele faz coisas maravilhosas. E isso foi um impacto muito grande. E por conta disso, o Mateus precisava morar num ambiente mais quente, né? Numa temperatura melhor. E nós morávamos no Demarque, que é quase perto ali da serra, né? Descendo para Santos, para o litoral. E era muita umidade, era frio. E nós viemos passar um final de semana em Salto. Meu pai tinha uma casa aqui, minha irmã morava aqui. E nós viemos. Quando nós viemos, era carnaval, vamos ficar aqui. Daqui a pouco ligam, dizendo que precisavam ir lá, porque nós tínhamos deixado... Estava tendo uma manutenção, né, na caixa d'água do prédio. A torneira do lavabo aberta. Quando nós voltamos, né, para São Paulo, tinha inundado o apartamento, o carpete, os livros do Gerson, que a gente tinha uma cama baú, estava boiando. E quando a gente viu aquilo, nós estávamos orando para Deus sobre uma mudança. Aí o Gerson falou assim, agora é a hora. E minha irmã brincou, vem morar aqui pertinho, aqui é quente, aqui é bom para o Mateus. E o Gerson trabalhava no Estadão, era mais fácil ele vir, né, pela Bandeirantes para Salto do que ele ir para São Bernardo. Atravessar São Paulo, São Bernardo, e ali nós viemos para Salto. Quando chegamos em Salto, não tinha Renascendo em Cristo, nós começamos um GC, né, um GCD, que falava, né, um grupo de comunhão na nossa casa, e daqui a pouco nasceu a igreja Renascer em Cristo de Salto, e era nós que estávamos liderando, e eu lembro que o pastor, a bispa Lenice de Campinas, falou, não, é você mesmo, Gerson, Deus te escolheu, o Gerson já era, né, do presbitério, e foi separado ao pastoreio. Ali nasceu, né, e deu start na nossa vida pastoral. Foi quando eu engravidei, né, de você. A sua gravidez também foi um testemunho tremendo, porque eu estava com pedra nos rins, e eu lembro, o Gerson estava dando aula de líderes, né, e eu fui na Unimed de Salto. Quando eu chego lá, o médico falou assim, olha, mãe, a dor vai continuar, não sei como que vai acontecer, mas você tem uma pedra maravilhosa, ela tem mãozinha, tem pezinho. E eu falei, Senhor, eu sei. E, né, Deus tinha falado comigo que eu ia ter a minha casa seria de sacerdotes, né? Eu já tinha 2 meninos, naquela hora eu falei, é mais um menino, mais um guerreiro, né? E ali eu descobri que eu estava grávida do meu terceiro filho, você, Estevam, e por 4 meses foi uma experiência também muito forte de oração, porque eu não podia ficar tomando medicação, e eu estava com várias pedras, e eu expeli, né, do 3º para o 4º mês de gestação, todas as pedras. Senti realmente a mão do Senhor. Então eu digo que eu sou um bom lugar para Deus fazer milagres. Amém. E já surgem várias perguntas aí para a gente fazer, né? Eu quero começar com uma, né? Você teve 3 filhos aí, vários desafios, vários milagres, né? Que você compartilhou. Tenho certeza que tem muitos outros, né? Mas eu quero te perguntar uma coisa. Hoje em dia a gente vive numa época, numa sociedade em que enxergam a maternidade simplesmente como algo que trava a vida, né? Não vou ser mãe porque senão minha vida vai parar. Ou eu não vou ser mãe, senão vou conquistar isso primeiro, aquilo primeiro, depois eu vou ser mãe. Eu quero que você compartilhe como que foi a maternidade para você e como que você enxerga, o que você poderia dizer para essas mulheres, para essas jovens que estão ouvindo a gente hoje sobre maternidade, né? Como que a maternidade para a mulher pode se encaixar com a vida dela, como que se encaixou no seu ministério, qual que foi o propósito disso, enfim, tudo isso mais, como que foi a maternidade para você, né? O propósito da maternidade com a sua missão, o seu propósito também de vida. Amém. Olha, eu e Gerson, nós queríamos ser pais logo, né? Eu casei... Só um pouquinho mais perto do microfone. Tá. Eu casei, 3 meses depois eu engravidei, né?
não pude tomar os anticoncepcionais, eu tinha uma rejeição muito grande, minha saúde ela é bem delicada, então eu tenho algumas intolerâncias, né? E com 3 meses eu engravidei, fazendo a tabelinha. De 4 em 4 anos a tabelinha furava, mas deu certo, né? E ali eu falei, Deus, eu quero viver, né, para a tua glória. E eu entendo que a maternidade é uma dádiva de Deus, né? É uma bênção. E eu sempre tive isso que Salmo 127 diz que os filhos é a herança do Senhor. Se Deus nos dá algo que é uma dádiva, que são os filhos, que é uma bênção, então por que eu vou pôr empecilho e achar que a minha vida acabou? É bênção. Eu quero bênçãos de Deus, mas eu não quero as dádivas, né? E eu engravidei com 3 meses, tive meu primeiro filho. Ali eu optei em abrir mão de algumas coisas, porque na época a gente estava terminando a faculdade de economia. E eu falei, não, eu vou ficar em casa, vou cuidar dos meus filhos. E decidi mesmo. É melhor eu ter menos coisas materiais e ter bens que são eternos. Porque eu entendo que os nossos filhos são os únicos bens desta vida que nós vamos levar para a eternidade. Amém. E a maternidade nunca me impediu de viajar, de realizar, nunca me impediu do meu ministério. Eu lembro que quando você nasceu, com 40 dias, você estava no Moisés em cima do altar e eu estava ministrando. Muitas vezes eu estava ministrando, você chorava, era culto de mulheres, um círculo de oração, tarde da bênção, pegava você, colocava no peito, jogava um paninho aqui, ó, a fraldinha, e tudo bem. Eu digo para você, mulher, que deseja, né, ou tem medo, quer ser mãe, mas tem medo. Minha vida, o meu sono, meu corpo, pelo amor de Deus. Não abra mão de bênção tão grande. Não abra mão de uma realização maravilhosa e sobrenatural que é ser mãe. Olha, para mim, ser mãe é o que me completa, né? É o que me trouxe plenitude. Eu lembro que quando você nasceu, ali encerrou, né, a minha maternidade. E eu lembro que quando você chegou, foi outra experiência sobrenatural. Ontem eu estava arrumando as gavetas do meu guarda-roupa e eu vi um hobby azul marinho. Eu falei, meu Deus, na hora eu vi a cena. Eu estava com um hobby de seda assim, azul marinho na maternidade. E um desses que eu falei que se converteram, né? Lá na reunião da escola, o Valentim e o Silvio, eles chegam na hora que você está chegando no quarto para visitar. E quando eu estou sentada na poltrona, eu te pego no colo, o Silvio e o Valentim chega, começam a ver. De repente a gente começa a ver, isso é real, existe. Deus, como ele faz, não sei. Mas foi como um pó de ouro, uma purpurina descendo. Descia, assim, você via, né? A luz, você via. E, de repente, minha roupa ficou toda dourada. Eles ficaram impactados. Ali nós começamos a orar, começamos a chorar, começamos a glorificar o Senhor e se tornou num culto, né? E naquele momento o Senhor falou comigo, eu estou coroando a sua maternidade. Glória a Deus. E depois eu fui ver que Estevão, né? Fala do coroado, né? E eu falei, Deus, eu sei que o Senhor sabe o que faz. Então, eu vejo muitas vezes mulheres abrindo mão por conta de carreira, por conta de dinheiro, de posição. E eu digo para você, querida, não deixe passar o tempo da bênção de Deus. Porque os filhos crescem e você pode continuar. Nunca foi impeditivo para a gente realizar, para a gente conquistar. Nunca foi impeditivo para o meu ministério. Nunca. Amém. Quando eu acabava de ter filho, eu já queria estar na igreja. É que às vezes falavam, não, tem que esperar um pouquinho, cada das vacinas, disso, daquilo. Mas eu não tinha medo, não. Eu já ia para a igreja, porque eu sabia que se tem um ambiente que é saudável e que proporciona bênção, é a casa do Senhor. Eu falei, se eu arrisco meu filho para levar ele para tomar vacina, no meio de tantas pessoas, não vou arriscar para levar na igreja. E educar, né, vocês no caminho do Senhor, vê-los, né, hoje, 3 homens nobres, tementes a Deus, filhos que nunca me deram trabalho, né?
Óbvio, né? Tem aquela. Todo filho tem aquela fase que desperta um pouco de inquietação, de atenção. Eu lembro que você era um menino muito dedicado, um menino justo, mas na sua adolescência você era muito questionador. E a sua mente foi atacada com ideologias, filosofias. E houve um momento que eu lembro que eu entrava no quarto, eu sempre orava, Senhor, mostra o olhar dos meus filhos. Quando eu bati o olho, eu falava, não tá legal, alguma coisa está acontecendo. E você estava questionando Deus, a existência de Deus. Eu lembro que o Gerson te pegou lá e foi conversando, porque mãe, o que é isso? Eu falava, vai falar com seu pai. Eu respondia, mas você ficava. Eu falava, não, é porque isso. Mas porque não é resposta. O Mateus já era um menino mais quieto, né? Muito obediente, mas me despertava um pouco a atenção também por ele ser muito introspectivo, então eu tinha que estar sempre ali atento. O Felipe, meu primogênito, né? Era muito esperto, muito na adolescência, quis soltar as asinhas de fora, dobrei o joelho. Eu lembro de um episódio, posso falar? Pode, fica à vontade. Eu lembro que ele já estava na adolescência e ele foi, até com o Renan, né, o irmão da pastora Joyce, foram para Campinas. Ele saiu de chinelo, se encontraram num posto aqui, foram para Campinas, num tal de PUC Folia. E eu tinha feito uma cirurgia, eu estava deitada, e o Espírito Santo Deus falou comigo assim, onde que está o Felipe? Eu falei, Senhor, eu não sei. Aí ele falou, você tem que saber. Eu falei, mas ele não me falou, não me responde, né? E aí, ele tinha já um celular, mandei resposta, não me respondeu. Deus falou comigo assim, abre o computador. E eu pouco usava, né, o computador. Abri lá nesse Google, nossa, eu nem sabia direito mexer no Google. Coloca folia. O Espírito Santo falou, ditou, folia, apareceu, PUC Folia. Falei, que é isso? Nossa, é uma festa, uma coisa. Aí Deus falou, manda agora uma mensagem para ele, diz, eu sei aonde você está. E ali eu comecei a orar. Mensagem terrorista, a gente chama. Ele falava, mãe, meus amigos falavam assim, lá vem a mensagem terrorista, né? Aí eu mandei, falei, Felipe, eu sei aonde você está. O Espírito Santo me revelou. Você está na PUC Folia. Ele foi quase que ele... Ele foi quase que um infarto, mãe. Meu Deus, apocalípticos, né? As mensagens, né? E aí ele falou que na hora vem um temor, assim, e eu escrevi, filho, saia daí agora. Porque Deus está dizendo para você, saia daí agora. E ele falou que ele olhou para o lado, deu uma angústia, ele viu um amigo. O cara, que você está fazendo? Não, eu tô indo embora. Ih, tá tendo briga. Não, nossa, eu não tô legal. Me dá uma carona? Dá uma carona, resumindo. Quem ficou, voltou, depois... cheio de lama, levou paulada, porque realmente Deus estava trazendo um escape para ele. Ali, o Espírito Santo de Deus foi trazendo temor ao coração dele, tantas outras vezes. Uma vez, nossa, Deus falou, olha no bolso dele e tal. Ah, achei. Falei com ele, olha, filho, que não, isso aqui é do meu amigo. Seu amigo vai dar uma voltinha com seu pai. E Deus sempre foi cuidando, sempre foi preservando, né? Vocês, através... de uma vida de oração, de cuidado. Não é fácil, né? Ser mãe é um desafio. Cada filho é um filho. São noites, né? Muitas vezes de choro, de oração, de preocupação. Mas eu louvo a Deus, porque realmente Deus me abençoou com 3 filhos que pouco me deram trabalho na questão da obediência, do temor a Deus. Lembro que o Felipe às vezes não queria, foi na baladinha escondido, mas chegava e falava, você vai para a escola dominical, vai com touca no cabelo, que não deu tempo de escovar dente, de pintar cabelo, mas vai para a escola dominical, que nós tínhamos escola dominical, né, de manhã. E eu vi o que o Espírito Santo de Deus fez, né? Então eu digo, você mãe, não desista do seu filho, né? Você, pai, não desista. E você, mulher, não desista de ser mãe. Ore a Deus. Talvez você pode ter uma dificuldade, mas Deus é Deus que realiza milagres. Deus é Deus que vai pôr no teu coração também o desejo. Você que não pode ter um filho vias naturais, tem um filho do coração, adote. Né? Até te dou uma dica aí. Assista o filme Som da Esperança. Top, hein? Assisti essa semana. Assistam. Maravilhoso.
E seja mãe no ministério, seja mãe na adoção, seja mãe gerando, não tendo medo de que se vai mudar, isso, aquilo. Não, porque a alegria, né, de você ouvir o choro de um filho, e você ver, meu Deus, pegar o seu bebê é incomparável. Amém. Glória a Deus. Os filhos realmente são um legado, né? Não é fácil, mas eu creio que é propósito de Deus nas nossas vidas. Eu creio que é uma marca muito forte da mulher e algo importante para os dias de hoje. Eu quero ir para um outro tópico agora que você já citou aqui, né? Você falou que você é um campo de milagres para Deus trabalhar, falando a respeito das suas doenças, né? Das suas enfermidades, do que você já enfrentou. Aqui na igreja nós sabemos, nós vemos isso, né? Você já teve derrame no pulmão, as pedras no rim, tantas dores, enfermidades que você enfrenta até hoje, dores crônicas, mas isso nunca te impediu de estar na igreja adorando a Deus, de confiar em Deus, de se alegrar em Deus. Nunca te vi, né, desde a minha infância murmurando contra Deus por conta disso. E eu quero perguntar para você agora, como que você mantém essa fé? Como que você entende as dores, as enfermidades e como que você compara isso com Deus? Você já duvidou? Poxa, Deus, mas por que você não me cura? Por que você não faz isso? Ou você confia? Qual foi o seu aprendizado, né, entre a fé e as enfermidades? Desde que na minha adolescência, quando eu tive o derrame de pleura, né, no pulmão, perdi capacidade, né, do meu pulmão e fiquei com uma insuficiência. Já tive 48 pneumonias, né? Teve ano que tive uma, tive ano que tive duas, teve ano que já tive até 3 pneumonias. Recentemente, eu tive uma inflamação de pleura novamente, que poderia ter uma ameaça de um novo derrame de pleura. E foi muito difícil. Aos 14 anos é uma coisa, aos 57 anos é outra, né? Tenho uma síndrome no coração chamada Wolff-Parkinson-White. Já fiz uma cirurgia chamada ablação, mas não foi bem sucedida, porque a minha anomalia está no RIS, no fio condutor, que é na parte elétrica do coração. Isso já me levou diversas vezes, né, para o hospital, para a UTI, e pela medicina, a possibilidade é fazer a cirurgia colocando marca-passo. Como que eu lido com as enfermidades? Eu lembro do apóstolo Paulo, né? Do espinho na carne. Não sei se o espinho na carne dele era uma dor, era uma enfermidade, era um desejo, mas isso foi um rema na minha vida. A minha graça te basta. E eu lembro de ter ouvido uma vez você, né, me falando na sua adolescência, quando você leu um livro, que o pastor falava, né? Senhor, se essa doença for para a tua glória, então usa o meu câncer, usa a minha enfermidade. Isso foi sempre o que eu busquei, né? Que tudo na minha vida fosse uma oportunidade para glorificar a Deus. Então, todas as vezes que eu tenho que ir a um hospital, eu já vou pensando na oportunidade de falar com alguém. Porque eu vou ficar parada ali, certamente eu vou tomar soro, vou tomar medicamento, vou ter que fazer exames. E onde é que tem pessoas? Hospital, né? Então, Deus sempre tem me levado a ser canal dele na vida de alguém. Como pastora, ministrando a palavra, como enfermeira, identificando, podendo auxiliar, vendo às vezes uma pessoa que está sozinha, sem um familiar, podendo falar numa linguagem mais técnica ali, com a equipe médica, com a enfermagem, para auxiliar aquela pessoa, talvez que não tenha tanto conhecimento. Então, por diversas vezes, eu fiz boas amizades, eu pude ser canal de Deus, e isso me trouxe alívio, me trouxe refrigério, me trouxe alegria. Então, eu sempre falo, Senhor, se for para a tua glória, eis-me aqui. É óbvio que sentir dor não é fácil. Eu digo que é o Espírito Santo que me sustenta, porque quando você tem muitas doenças, dores crônicas, o médico disse que eu tenho dor crônica, você pode ser afetado numa dor de alma, numa depressão. E todas as vezes que eu sinto que a minha mente, o meu corpo está querendo me
me trair Deus, eu falo, não, se converte, né? Aí eu busco trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então eu lembro o que eu já vivi e o que Deus, da onde Deus me tirou, e eu olho e falo, não, hoje eu estou melhor do que quando eu tinha 14 anos, que eu quase realmente morri. Eu estou melhor do que aquela situação. Senhor, olha o que o Senhor fez na vida do meu filho. Então eu sempre trago à memória aquilo que me dá esperança. E na igreja, muitas vezes eu me alegro de ver pessoas dizendo, olha, pastora, eu não desisti porque eu falei, não, eu não posso ser tão mole assim. Pastora Vera estava lá. Olha, pastora, eu não ia vir, mas eu lembrei. A pastora Vera mandou mensagem dizendo, daqui a pouco eu espero vocês. Ela estava no hospital ontem. Então eu me alegro de poder, de alguma forma, inspirar, né? E glorificar Deus. Então eu sempre tenho isso no meu coração. Viver é Cristo, o morrer para mim é lucro. Eu não tenho medo da morte, eu espero com expectativa o dia de contemplar o meu Senhor. Às vezes eu negocio com Deus. Eu digo, Senhor, eu acho que vai ter um prejuízo na terra, né? Aí eu fico negociando. Senhor, eu quero ver meu filho casar. Agora é só voltar um. Quero ver meus netos nascer. Agora vai nascer o segundo neto. Tem o Pedrinho, vai nascer o Thomas, né? Então, eu quero ir no casamento do Mateus. Mas, Senhor, muito mais do que isso é contemplar a tua face, né? Mas eu sei que Deus, ele realmente tem um propósito, né? E um tempo de terminar para todas as coisas. E às vezes eu falo, vou deixar meu marido viúvo? Não. Mas é isso. Eu não tenho queixas. Eu olho para Jó, né? Eu sei que o meu Redentor vive. E tudo é para a glória dele. Então, Amém. Glória a Deus, é uma convicção muito forte da eternidade, né? sim. Se fosse só para essa vida que a gente vivesse, seria uma vida vã, uma Inútil. vida inútil, sem propósito nenhum. Glória a Deus. Amém. Então, eu acho que para a gente poder fechar aqui, né, entrar num último tópico, conversar, ainda tem muitos outros assuntos para a gente entrar nos próximos episódios. Mas eu quero ouvir de você hoje. Nós temos muitos membros da igreja que vão ouvir, ou às vezes membros de outras igrejas. Como que você olha para a igreja, o propósito que a gente está vivendo hoje? O que você diria para os membros estarem atentos, né? Prestarem atenção? Você que sempre teve essa marca do Espírito Santo direcionando você, falando com você. O que você percebe de Deus, a direção que Deus está dando para a igreja hoje, para os membros hoje, para a sua vida hoje? Qual que realmente é a direção de Deus na sua vida e ao seu redor para a igreja hoje? Eu acho que, em primeiro lugar, seja uma pessoa enraizada na palavra. Porque se você tem suas raízes em Cristo, né, no Evangelho, você está seguro. E eu vejo hoje muitas pessoas buscando a Deus de uma maneira superficial, leviana, buscando a Deus por troca, por interesse, mas que você busque a Deus de todo o seu coração, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e de toda a sua força, todo o seu entendimento, amar ao próximo como a você mesmo, amar o reino de Deus, amar as vidas, né? Amar, Colossenses 3, né? Tudo que você fizer, faça como para Deus, ser perseverante na fé. Hoje de manhã eu fiz um devocional para as mulheres. Esse mês nós estamos estudando um livro de Gênesis, né, no nosso devocional das mulheres, e Gênesis fala de começo, né? Mas eu digo que, para mim, Gênesis é um livro das oportunidades. Porque a oportunidade de fazer as escolhas certas, quando a gente olha para Eva, tinha oportunidade entre obedecer e cair no engano. Você olha para Noé, né? Teve a oportunidade de avançar em fé enquanto as pessoas estavam dizendo que ele era louco. Abraão, né? A oportunidade de fazer a entrega, a renúncia da promessa que ele tanto esperou. José, né? Aquele que perdoou seus irmãos. Jacó, né? Que se depara com o seu pecado e tem a oportunidade de mudança, de arrependimento. Então, eu creio que diariamente Deus nos dá a oportunidade em todas as esferas, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vida pessoal, nos nossos pensamentos. Então,
eu te encorajo a não perder as oportunidades de Deus de ser luz do mundo e sal da terra. De ser um cristão em tempo integral, né? De ser alguém que ama a Deus de verdade, que ama a Deus sem interesse, que ama a Deus a despeito das circunstâncias, né? Que ame a Deus no dia bom como no dia mau, tendo ou não tendo. Né? O que Paulo fala, eu sou apaixonada por Filipenses, né? Tudo posso naquele que me fortalece. É fácil. É fácil a gente pegar essa frase, esse versículo como jargão. Filipenses 4,13 de para-choque, né? De caminhão, coloca lá nos status, mas é viver o antes. Quando ele diz, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Seja na escassez, seja na abundância, na dor, na saúde, na alegria, na tristeza, no dia do luto, no dia que ganha, no dia que perde. Aí sim, né, a gente pode dizer tudo posso naquele que me fortalece. Então é amar a Deus, é olhar para a eternidade, é tirar os olhos daquilo que perece, né? A palavra diz, olhando para aquilo que é eterno, não para as coisas deste mundo que são passageiras, mas para as coisas que são eternas. E não tirando os olhos do autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Bom, acho que é isso. Creio que muitos testemunhos hoje foram impactantes. Eu tenho certeza que vai falar com muitas pessoas, né? Jovens, velhos, casados, solteiros. Amém, glória a Deus. Você tem alguma consideração final, alguma coisa que você não quer sair daqui sem deixar de falar? Olha, me veio muitos para os jovens. Porque se eu vivo hoje uma vida plena, eu vivo hoje uma vida como mãe, realmente plena, porque eu vejo na vida dos meus filhos, das minhas noras, do meu neto, né? A bênção de Deus mesmo, a bênção que enriquece no acrescentadores, é porque na minha juventude, ainda na minha adolescência, na minha infância, eu amei a Deus sobre todas as coisas. Eu escolhi ao Senhor. Sou uma pessoa perfeita? Não. Tenho falhas, sou muitas vezes difícil, mas se tem algo no meu coração, eu quero agradar a Deus, eu quero amar a Deus, eu quero honrar a Deus, eu aguardo com ansiedade o dia em que eu vou ouvir dele, Vera, vem filha, foste fiel, tá aqui sua coroa, tá aqui o galardão. Então eu quero dizer para você, jovem, não desista do Senhor. E digo para todos, não abra mão, né, da eternidade por momentos passageiros. Não abra mão da eternidade por um relacionamento que vai te levar e te distanciar de Deus. Não abra mão da eternidade por coisas que passam, que perecem. Mas mantenha o teu olhar naquilo que é eterno. Olha para o reino, olha para a palavra, olha para aquilo que Deus está colocando nas tuas mãos hoje, a oportunidade de decidir, não só por um momento, mas para uma eternidade. Então, escolha hoje servir a Deus, andar com Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. E Ele te dará infinitamente mais. Uau, uau. Glória a Deus. Amém. Mãe, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu serviço, pela sua história de vida, pela sua entrega no reino, que tem impactado tantas pessoas, né? E por conta da sua fidelidade a Deus, nós temos a igreja que temos hoje, vivemos o propósito que estamos vivendo hoje e realmente a sua vida tem vindo como um legado para nós, tem deixado uma marca na nossa igreja. Como nós comentamos no último episódio, né? A igreja é formada por pessoas. Uma igreja não pode ser formada só por estratégias e só aplicar a mesma estratégia em todas as igrejas que vai dar certo. Não, mas é uma igreja formada por pessoas, por isso que cada comunidade tem características tão específicas, porque são pessoas específicas. E é impossível olhar para a vida plena sem ver você, sem ver a sua característica, sem ver o seu impacto, o seu legado, a sua marca aqui nessa igreja. E glória a Deus pela sua vida. Muito obrigado por hoje e obrigado pelo seu testemunho, por compartilhar tanto conosco. Obrigado a você por fazer, né, esse sonho ser hoje uma realidade e por ser esse líder que você é, que me honra como mãe, né, o filho que você é e o líder como pastora.
Então eu tenho dupla honra Amém. estar aqui hoje com você. Glória a Deus. Muito obrigada. Glória a Deus. E você que está nos ouvindo aí, que está nos acompanhando no segundo episódio, se você ainda não assistiu o primeiro, volta aí no nosso YouTube. Logo nós vamos lançar no Spotify também, mas Igreja Vida Plena Itu, nosso canal no YouTube, siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Fica por dentro para ouvir os próximos episódios. E se você está por perto de Itu ou região, está procurando uma igreja ou não faz parte de nenhuma igreja, nós te convidamos a nos conhecer aqui em Itu. Você pode encontrar o endereço aí nas redes sociais. Nós somos uma família para amar e ser amado. Nós cremos que você vem tanto para fazer parte dessa família, e para fazer parte você recebe e entrega. Você é realmente parte do corpo do reino do corpo de Cristo e do reino de Deus. Então, muito obrigado por hoje. Nos acompanhe e se lembre de sempre confiar em Deus e ter a marca de Deus na sua vida e buscar a eternidade. Deus te abençoe e até a próxima. Falou!